Primeiramente, como Joana de Cusa, na época de Jesus, ela era esposa de Cusa, um alto funcionário de Herodes, um homem muito difícil, que se perdia economicamente, moralmente, e ela, tendo muita dificuldade no casamento, foi encontrar consolo nas palavras de Jesus. E a partir do conhecimento daqueles ensinamentos, ela se dispôs a largar tudo para seguir o mestre. Mas ele chama ela e explica para ela que ela tem uma responsabilidade com relação àquele homem, que a encarnação anterior ela mesma o prejudicou ali em Roma mesmo, e que então ela não poderia simplesmente deixar ele no caminho. Então, Jesus a orienta a voltar para o lar e seguir ele sim, mas dentro do lar. E ela segue, então, amando o esposo como se fosse filho, suportando aquelas dificuldades que ele trazia para dentro do lar, mas procurando firmar a visão em cima dos aspectos positivos e não dos negativos, e permanece até o desencarne dele, sem buscar aventuras extraconjugais, se mantendo fiel àquela proposta. E quando, então, ele desencarna, ela passa a cuidar das crianças de outras mães, para poder sobreviver. Ela não perde aquela condição de patrícia, mas então ela acaba não tendo mais os recursos da nobreza, né? E ela vem a interceder por Jesus junto a Cláudia, esposa de Pôncio Pilatos. Elas eram amigas, e ela pede ajuda para que Jesus não seja condenado. E é interessante que Cláudia tem um sonho onde ela escuta uma voz dizer para ela que avisasse o marido que não se metesse com aquele homem. E ela fala para Pôncio Pilatos isso, mas no final das contas a gente sabe como é que a história tem continuidade. Mas então Joana de Cusa tem esse importante papel. Ela também é uma das mulheres que vão até o sepulcro e o encontram vazio depois da crucificação de Jesus. Então ela aparece na Bíblia nesses momentos, né? O casal tem 2 filhos. Divaldo era o mais velho e Nilson de Souza o mais novo. Quando Joana de Cusa já está mais idosa, ela é presa e condenada, e vai ela e o filho mais moço para... Como é que chama, que me fugiu o termo? Para a arena, onde eles eram queimados. Uhum. E aí, aquele vozerio do povo enlouquecido, né, com aquelas torturas, aquelas coisas horrorosas, eles gritando para que ela abjure Jesus, o filho apanhando, ele sendo agredido, começa a gritar para a mãe que nós perdemos, abjura de uma vez, e aí ela chora nesse momento e pede que o filho se cale, porque Jesus não desdenhou o sofrimento e ele que não precisava passar por aquelas dificuldades, então que eles soubessem passar na hora do testemunho, né? E aí, quando as chamas envolvem o corpo dela, o executor faz uma última piadinha e diz assim: só isso que o teu mestre te ensinou, ele te ensinou a morrer. E ela diz assim: não só a morrer, mas também a vos amar. Ela desencarna, então, nesse momento, dando esse grande testemunho até na hora mais derradeira. E ela é recepcionada pelo próprio Jesus, né? Isso. Que coloca as mãos no ombro dela e pergunta à mulher: por que choras, né? Então ela tem aquele alívio daqueles mártires do primeiro momento do cristianismo, que muitas vezes nós vemos aqueles relatos muito dolorosos e apavorantes, mas muitas vezes sem compreender que naquele momento limite eles conseguiram muitas vezes transcender este plano e compreender a lei maior, né? E nesse ato de amor dela, ela faz esse sacrifício que não é apenas um masoquismo, não é apenas se deixar matar como uma falta de amor à vida, mas compreendendo que, por mais desvirtuado que fosse aquele momento, aquilo não era a verdade de fato, mas sim a vontade de Deus, né? Compreendendo a evolução da alma, a vida após a morte. E não por acaso o Nilson de Souza, que foi aquele grande amigo do Divaldo, que desencarnou também há poucos anos, um grande trabalhador da Mansão do Caminho, ele relatava que até mesmo nessa própria encarnação, essa última encarnação, ele tinha fobia de fogo, devido a este momento em que os dois foram queimados e a Joana estava transcendendo, estava conseguindo se desligar e ele estava apavorado, né? Então ele ficou gravado no seu inconsciente aquele momento e durante essa vida ele foi se desligando, dessa última vida agora, ele foi se desligando deste medo. Um dado importante também de Joana de Cusa, ela ajudava a custear as atividades de Jesus. Eles tinham uma bolsa comum que ficava aos cuidados de Judas,
e daquela bolsa se tirava o necessário para cobrir as necessidades dos apóstolos e também daquelas pessoas que vinham buscar ajuda. E Joana de Cusa, muito discretamente, dava dinheiro para eles, porque ela tinha uma condição muito favorável do ponto de vista econômico, né? Então, aí ela participou também da obra. E ela ajudava, ela foi muito próxima de João Evangelista e de Simão Pedro e participava das atividades da Casa do Caminho. E, às vezes, essas mulheres importantes da história não aparecem na sua grandeza, né? Mas, desde aí, Joana já trabalhava muito junto com Jesus.